Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal, a pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Então, vamos dar continuidade a mais uma leitura do livro A Coroa da Santidade, sobre as revelações de Jesus, a Luísa Picarreta. O fato de esse homem ter fundado a Igreja Católica. Esse mesmo homem, Jesus Cristo, a quem vimos, só pode ser razoavelmente considerado como o próprio Deus. Fundou uma igreja em São Pedro e essa igreja realmente persiste até hoje. Pedro, a rocha com as chaves. Todos os cristãos reconhecem que Jesus realmente disse a Pedro: Tu és Pedro,
e sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Não existem dois tipos básicos de interpretação desse versículo. Uma interpretação sustenta que significa o seguinte: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todas as outras interpretações, de uma maneira ou de outra, apostam que Jesus estava envolvido em acrobacias semânticas aqui e nem sequer significavam algo próximo ao que ele disse. Alguns, por exemplo, acreditam que por esta rocha Jesus não estava se referindo a Pedro. Aqui está Peter, mas eu acho que é Pedro. Mas talvez estivesse fazendo uma referência oblíqua e vaga apenas à fé de Pedro. Por mais que se edifique uma igreja apenas com base no que se supõe. Outras tentativas dentro dessa segunda classe de interpretações reconhecem que esta primeira tentativa talvez não tenha sido a mais honesta. Portanto, elas procuram olhar para a palavra grega usada para o roque, para insistir que isso só pode ser entendido como uma referência ao próprio Jesus, não para Pedro. Mas essa tentativa, igualmente bizarra. Se Jesus estivesse falando apenas de si mesmo, por que diabos teria começado a mesma frase com tu és Pedro? Esse é o tipo de discurso que se poderia esperar de uma pessoa esquizofrênica ou mentalmente incapacitada, ou na melhor das hipóteses, de uma criança pequena que ainda não entende como as frases funcionam, e não da Houston Incarnate. Além disso, essa interpretação não faz sentido quando se considera o próximo versículo, no qual Jesus diz: eu darei você as chaves do reino dos céus, e qualquer que seja você amarrar na terra, será amarrado no céu. Lembrando-nos que ele ainda está falando sobre Pedro, o homem que está diante dele, em termos vagos. Isso é claro, é tudo. Além do fato de qualquer católico considerar prontamente que o próprio Jesus é, de fato, a única pedra verdadeira sobre quem a igreja é construída, pois todos os católicos olham para Pedro e para qualquer papa que o segue como apenas substituto indireto de Cristo após sua ascensão. Daí o título bem conhecido de qualquer papa, o vigário de Cristo. Papas, assim como todos os cristãos, são pecadores, e como todos os cristãos, eles devem estar diante de Jesus Cristo no dia do julgamento para dar conta de suas vidas. Portanto, não é ilícito se referir à rocha da fé de Pedro, como até o catecismo católico, mas isso não pode ser interpretado com a única coisa que Cristo quis dizer. Observe que o mesmo catecismo afirma claramente que Pedro, ele mesmo é também a pedra inabalável da igreja. Jesus não deu simplesmente a Pedro uma bênção ou um mandato, caso em que até alguns buscadores sinceros da verdade podem supor que essa tarefa de ser o chefe, vicário da igreja na terra morreu junto com Pedro. Em vez, Jesus deu a Pedro chaves, porque as chaves são algo que pode e realmente deve ser entregue ao próximo administrador. Assim como um inquilino de uma casa deve sempre entregar as chaves para quem depois se mudar.
E embora o debate ainda não tenha terminado inteiramente, pois há relativamente poucos que afirmam que a sucessão apostólica genuína está em outro lugar. É um fato consumado que quem sempre teve as mesmas chaves que Jesus deu a Pedro é quem está sentado, entronizado como o bispo de Roma, Papa Francisco. Até o momento em que esse artigo foi escrito, e antes dele o Papa Bento XVI, depois o Papa São João Paulo II e assim por diante. Você tem dúvidas? Aqui está uma tarefa simples que qualquer pessoa pode concluir facilmente em cerca de 15 minutos. Vá agora para o computador mais próximo com acesso à internet. Navegue até a página atual do Papa em qualquer enciclopédia online. Clique em Precedido para ser levado à página do antecessor do Papa. Agora, clique no mesmo link na página em que você se encontra e repita esse processo novamente. Faça isso cerca de 265 vezes e você estará subitamente na página do próprio São Pedro, cuja data de instalação como Papa será corretamente listada em 30 DC, aproximadamente quando Jesus falou as palavras acima mencionadas a Pedro e entregou-lhe as chaves. Agora, incentivei esta tarefa simples apenas para dar uma ilustração clara da minha apropriada para a linha apropriada de sucessão apostólica. Isso por si só não prova meu ponto de vista como se poderia argumentar. Seguir um galho de uma árvore até o tronco não prova definitivo sobre aquele galho em particular a partir do qual o processo começou. Vamos, portanto, considerar os outros ramos para que possamos ver se algum deles mostra evidência de estar conectado ao tronco. Sem alternativas viáveis. Em seguida, devemos perguntar: quem além da Igreja Católica pode, mesmo com uma cara séria, reivindicar essa sucessão desde o próprio Jesus, com a mesma igreja que ele fundou? A Igreja da Inglaterra ou qualquer membro da comunhão anglicana? Alguém seriamente deseja se converter para se tornar um membro de uma igreja fundada por um rei? Henrique VIII, que ficou tão irado que a Igreja Católica não lhe concedeu um divórcio, que ele fundou uma nova igreja e exaltado ele mesmo como chefe, a fim de criar uma igreja que não atrapalhasse suas concupiscências e ambições? Que esta é a história da Igreja da Inglaterra. Não é difícil de descobrir, nem é contestado por historiadores sérios. Os muitos mártires católicos ingleses, vendo claramente o absurdo absoluto da situação, derramam seu sangue porque não concordam com essa tentativa blasfema de poder secular de usurpar a autoridade divina, e nunca serão capazes de ser esquecidos. Não é por acaso que talvez o maior apologista cristão dos 20 century, C.S. Lewis, era um anglicano que nem conseguia evangelizar por sua própria denominação, escrevendo, por exemplo: neste livro não estou tentando converter ninguém para a Igreja da Inglaterra. Desde que me tornei cristão, achei o melhor, talvez o único,
O serviço que eu poderia fazer pelos meus vizinhos incrédulos era explicar e defender a crença que era comum a quase todos os cristãos. Aqui, Levis implica fortemente, se não afirma explicitamente, que se esforçar para trazer almas para o rebanho de sua própria igreja em particular, nem seria um serviço para os incrédulos. A Igreja Ortodoxa. Não podemos sequer falar de uma Igreja Ortodoxa, pois há muitas e elas não estão em comunhão nem entre si. Enquanto ritos católicos estão em comunhão com o sucessor de Pedro, então vamos olhar para a maior Igreja Ortodoxa. O particular, Igreja autocefália, governada pelo patriarca de Constantinopla. É esquisito aqui, mas Constantinopla, como esse artigo, Bartolomeu. Basta seguir a linguagem de Bartolomeu brevemente até o início dos anos 20, século. Encontrar lascas e fraturas que indiquem que é claramente uma instituição do mundo, não do céu, com a qual estamos lidando, pois neste momento encontramos Joaquim III, um maçom, e a turbulência que o precedeu imediatamente. Ainda mais estilhaços ocorreram pouco antes disso, quando 4 igrejas orientais separadas se declararam autocefálicas, no final da década de 20. Considere que declarar autocefalia é pouco mais que um eufemismo para cisma, e agora ainda outra lasca pode ser adicionada, o cisma de Constantinopla, de Moscou, ou o cisma da Igreja Ortodoxa de 2018, que já está entrando nos livros de história dos estudiosos que agora os criaram. Se não estava claro anteriormente, agora é. A ortodoxia não é refúgio para um cristão que procura Santa Igreja Apostólica fundada por Deus, encarnado, quando ele andou na terra há 2000 anos. Mesmo se concedermos as reivindicações da sucessão do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, ainda nos resta apenas uma igreja fundada de Santo Andrew, não como igreja fundada por Jesus em São Peter, pois os próprios ortodoxos centrados em Constantinopla alegam apenas que remetem sua autoridade a uma igreja em Bizâncio, supostamente, mas provavelmente não de fato fundada por esse apóstolo, uma fundação que, mesmo que verdadeira, é mencionado em nenhum lugar nas Escrituras e não tinha nada a ver com a intervenção direta de Jesus. Porque então, mesmo que concedamos todas as reivindicações dúbias da fundação de a Igreja Ortodoxa em Constantinopla, você escolheria uma igreja fundada por Santo André sobre a igreja fundada por Jesus Cristo. Lembre-se de que repetidamente deixou claro nas Escrituras que Pedro é o principal entre os apóstolos. Além de ser aquele sobre quem Jesus fundou claramente sua igreja, no mencionado Mateus 16:18, também vemos que Pedro é aquele a quem Jesus dirigiu para alimentar minhas ovelhas, após a ressurreição e antes de partir para o céu. João 21:15.
Pedro sozinho é mencionado como declarando com as autoridades do Concílio de Jerusalém, descrito em Atos, capítulo 15. Somente Pedro tem fé para andar sobre as águas em Mateus 14. Em Mateus 16, Marcos 8 e João 6, Pedro é o primeiro dos apóstolos a confessar a divindade de Cristo. Em Mateus 19, Marcos 10, Marcos 11 e outros lugares, Pedro faz perguntas a Jesus em nome de todos os apóstolos. O barco de Pedro, uma metáfora para a igreja, é o vaso escolhido no qual Jesus instruiu em Lucas. Jesus diz a Pedro, também em Lucas 5, para baixar as redes para a captura. Praticamente toda vez no Novo Testamento, quando vários apóstolos são listados, Pedro é listado primeiro, mesmo quando João, ou aquele que Jesus amou, é incluído. O nome de Pedro no Novo Testamento é, de fato, mencionado mais vezes do que o nome de todos os outros apóstolos somados. Agora, ninguém nega que Pedro governou a Igreja de Roma durante sua vida, e ninguém nega que somente a Igreja Católica reivindique adequadamente ser a Igreja Cristã de Roma, mesmo se tentarmos usar acrobacias exegéticas para desviar das claras palavras de Jesus ao fundar sua igreja em Pedro. Nenhum outro apóstolo, dado os dados básicos das Escrituras, chega perto remotamente de ser aquele que poderíamos identificar como a cabeça legítima da igreja. Podemos então simplesmente rejeitar completamente a autoridade apostólica e nos voltarmos para o protestantismo. Esses cristãos, sejam eles, classificam si mesmos evangélicos, batistas, metodistas, pentecostais, luteranos, presbiterianos, ou o que você tem. Geralmente não reivindicam sucessão apostólica, mas eles reivindicam algo especial para si mesmo. E isso é comprovado por Atos. Pelo menos todos eles buscam convertidos. E qualquer protestante que não os busque deve se perguntar por que ele permanece em uma denominação pela qual ele não pode sequer reunir entusiasmo suficiente para desejar convidar outras pessoas. Ao ingressar em qualquer uma dessas igrejas protestantes, você está se tornando membro de uma religião fundada antes de 1521 d.C., onde estava a igreja durante esses 1500 anos, desde que Deus Incarnate a fundou? Aquele que veio à terra e quem disse a Pedro que sua igreja, os portões do inferno não prevalecerão contra ela, de fato mentiram, porque foi exatamente isso que aconteceu pelos 1500 anos seguintes, ou pelo menos por 1200 anos após sua alegada romanização? Afirmar isso que é necessário para aderir ao protestantismo de qualquer sabor é negar a bondade ou a onipotência de Cristo, mas qualquer negação é blasfêmia. Você realmente deseja ser membro de uma igreja cujo ímpeto era um homem como Martin Luther? Pois, embora o luteranismo seja a denominação fundada por ele diretamente, todos os protestantes, denominações são seus filhos espirituais. Lutero, o homem que rejeitou os votos absolutos e incondicionais que ele ofereceu livremente como adulto, o homem que exigiu todas as qualidades de um indivíduo psicótico
que passou a culpar a Igreja Católica por seus próprios problemas espirituais e iniciar uma nova religião, que era pouco mais que uma tentativa fútil de automedicar seu temperamento neurótico, fingindo que somente a fé é uma frase encontrada lugar algum nas Escrituras. Tudo o que importa para o cristão é que qualquer cristão pode pecar poderosamente. Por sua própria admissão, ele não fazia ideia do que essa coisa chamava de indulgência, que é o motivo pela qual ele é mais conhecido por se rebelar. Até era. Sua chamada conversão, depois de supostamente ter repulsa ao ver a fé em uma viagem a Roma, foi uma reflexão tardia conveniente publicada anos após a jornada, pois se tornou uma arma útil para atacar Roma após sua excomunhão. Como um furioso garoto de 19 anos escrevendo um discurso autobiográfico contra seus pais somente depois que ele é expulso de casa por alguma causa perfeitamente justa, mas além de considerar o que aponta os fatos biográficos da vida de Lutero, como levar a sério os ensinamentos de um homem que nega a existência da verdade, que todo ser humano razoável conhece com absoluta certeza, que temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o maior presente de Deus para o homem e o mais óbvio. Para todos, sabe ele tem livre-arbítrio. Que alguns loucos disfarçados de acadêmicos aqui e ali, ao longo da história da filosofia, fingem que esse fato não é verdade, não é surpreendente. O trágico é que há até um único seguidor para encontrar esses homens loucos, muito menos os incontáveis milhões que Lutero tinha e tem. Como estamos agora, 500 anos depois, com uma grande oportunidade de sabedoria em retrospectiva, ao ver o que se tornou o protestantismo, há muito tempo que aqueles que seguem Lutero, sejam luteranos em particular, ou protestantes em geral, que o veem como o primeiro reformador, acorde e veja a verdade clara sobre o próprio homem e o movimento protestante que ele iniciou. Vamos então recorrer aos chamados não denominacionalismo, como muitos milhões hoje estão fazendo, vendo a fraqueza óbvia entre todas as igrejas do protestantismo e ortodoxia, tendo em mente que o pentecostalismo geralmente acaba sendo mais um movimento ao contrário de uma religião e, portanto, também pode ser classificado corretamente como certo fio de não denominacionalismo. Às vezes isso também vale para algumas versões do evangelismo, pois de fato não deveria haver denominações por Jesus, pois Jesus orou para que todos sejam um. Então há reconhecidamente algo nobre na inspiração para esse movimento, mas também erra completamente o ponto, pois o não denominacionalismo tornou-se nada além de outra denominação, mais um com mais fraquezas e males do que muito das denominações que não têm medo de admitir que são denominações. Não existe religião
do mero cristianismo. Embora esse seja o título de um livro maravilhoso, seu autor, C.S. Lewis, insistiu que ninguém se atreve a supor que seu cristianismo é mero cristianismo. Espero que nenhum leitor suponha que o mero cristianismo seja apresentado aqui como uma alternativa aos credos das comunhões existentes, como se homem poderia adotar, em preferência para congregacionalismo, ortodoxia grega ou qualquer outra coisa. É mais como um corredor pela qual as portas se abrem para várias salas. Se eu puder trazer alguém para aquele salão, terei feito o que tentei. Mas é nos quartos, não no corredor, que há fogueiras, cadeiras e refeições. O salão é um lugar para se esperar, um lugar para experimentar as várias portas, e não um lugar para morar. Para esse propósito, o pior dos cômodos, o que quer que seja, é, eu acho, preferível. Em outras palavras, Lewis está dizendo francamente que mesmo a pior denominação cristã seria melhor do que não denominacionalismo. Para um esqueleto, um conjunto de crenças frouxas, acompanhadas, como é hoje em dia, por pessoas que se agrupam em torno de gostos semelhantes no rock cristão, não é uma religião. Dificilmente se pode abrir uma página do Novo Testamento sem perceber que seguir a Cristo não passa de uma mera mentalidade. Antes, o que Jesus começou como claramente exibido nas páginas do Novo Testamento é uma instituição concreta e literal. Alguém com uma hierarquia real, sacramentos reais, regulamentos reais e uma necessidade real de se reunir regularmente no culto. De fato, ninguém nega que os primeiros cristãos estejam entre os maiores cristãos, a quem todos devemos nos esforçar para imitar. E esses primeiros cristãos nem sequer tinham a Bíblia. Como certa vez apontou o grande estudioso mencionado no prefácio desse livro, o Novo Testamento era um sacramento muito antes de ser um documento. Pecamos contra a própria Bíblia, supondo que é tudo o que precisamos para ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Aqui, sinto que devo dar um testemunho pessoal brutalmente honesto. Trabalho há anos como professor de filosofia em uma faculdade pública secular de Nova York. E não em qualquer faculdade, mas no meio do que é repetidamente classificado como a área urbana mais pós-cristã e menos atenta à Bíblia da cidade todo o país. Então, para dizer o mínimo, não estou exatamente diante de um grupo de religiosos e seminaristas piedosas, bem instruídas, quando me levanto todos os dias para ensinar. Mas tem uma observação que eu gostaria de evitar, mas simplesmente não posso. Das centenas de estudantes que tive nesta atmosfera, às vezes são os zelosos protestantes ou cristãos não denominacionais que, mesmo entre muitos pagãos, ateus e nones, sentados adjacentes a ele, pode ser o mais teimoso em não querer reconhecer argumentos sólidos, lógica validada e boa filosofia. Veja bem, meu ensino tende a se concentrar na bondade, na verdade e na beleza, como encontradas nos filósofos gregos antigos. Por exemplo, Sócrates, Platão,
Aristóteles. Mas muitos protestantes e não confessional, os cristãos têm sido alimentados com a fé sozinha e somente as Escrituras. Mentem por tanto tempo e alguns têm tão prontamente absorvido essas mentiras que talvez sem reconhecê-lo eles passaram a desprezar obras, passaram a desprezar o bem filosofia moral. E eles chegaram a desprezar a séria aplicação da razão, o intelecto a qualquer uma das grandes questões existenciais, e estes são os frutos de Lutero. Ó, como eu gostaria de poder considerar protestantes e cristãos não denominacionais como irmãos separados que têm praticamente toda a verdade, estão apenas perdendo alguns detalhes, permitindo-me ignorar o que lhes falta e fingir que está tudo bem. Mas esse tipo de ecumenismo, embora popular hoje em dia, é falso, pois é uma forma de ódio, implica implicitamente desejar que uma alma permaneça em erro e seja privada das graças dos sacramentos tão grandes que não pode ser rivalizadas em nenhum lugar do mundo. E esses erros não são meramente hipoteticamente perigosos, mas já causaram estragos em todo o mundo. Por exemplo, muitos acadêmicos e pesquisadores já demonstraram que é exatamente isso que a maioria dos protestantes aceita. Por exemplo, contracepção artificial, que é permitida pelas principais denominações protestantes, e divórcio, coisas que estão na origem do colapso total da sociedade e da família que testemunhamos no Ocidente nos últimos anos. E assim vemos que não só o catolicismo é claramente a igreja que o próprio Jesus fundou, mas também que, mesmo que não fosse, não haveria esperança de encontrar sua igreja em qualquer outro lugar, pois todas as outras opções se mostram completamente indignas. Portanto, no mínimo, qualquer alma que deseja sinceramente se unir a Cristo pode, da Igreja Católica, dizer com Pedro, depois de ponderar que outra igreja, denominação ou movimento de qualquer espécie, que afirma ser de Cristo, para quem nós vamos, não há para onde ir. Amém? Fiat, Jesus, eu confio em vós.